Muito bem, estamos de volta com o nosso programa paulochagas.net aqui na Imagem TV e quero deixar esse abraço todo especial a vocês. Vejam só o cenário que o Miller preparou para a gente agora, bem diferente dos anteriores e com a imagem ao vivo lá de Urupema, da cidade mais fria do Brasil. Aliás, esse frio realmente, olha só, me colocou agora num cenário virtual bastante interessante, inclusive com as cores do meu Inter, né? O vermelho e branco. Tá tudo certo, viu, Milho? Pode deixar assim que não tem problema nenhum. Mas Urupema, cidade lá daqui da Serra Catarinense, que amanheceu super gelada. Inclusive a gente postou umas fotos agora de manhã no nosso portal, no nosso blog, paulochagas.net, enviadas pela Marília de Oliveira, que sempre tem sido uma colaboradora importante na difusão destas informações deste município, e ela enviou aquelas imagens congelantes lá do Morro das Antenas em Urupema e tudo mais, e isso tem realmente levado a todo o mundo praticamente as nossas imagens do frio aqui da Serra Catarinense. Recebi também as imagens do amigo Michel Hudson Legnani, lá do São Joaquim Online, belíssimas imagens também, as paisagens de São Joaquim, entre outras imagens que a gente foi recebendo na manhã de hoje, da Cris, do pessoal do SBT, trabalhando já desde cedo no amanhecer de São Joaquim, no amanhecer de Urupema, para registrar este frio, este forte frio, talvez eu acho a manhã mais fria do período agora que precede o nosso inverno. Nem chegamos ao inverno ainda e já estamos tendo estas temperaturas super baixas. Há a previsão de que o final de semana seja ainda mais frio do que hoje. Então nos preparemos, né, de qualquer maneira. Mas está aí uma belíssima imagem, então, lá da região de Urupema. Um grande abraço a todos os telespectadores e os amigos de Urupema, que a gente tem bastante por lá. Esta semana circula a nossa revista Vida e Natureza. Mais uma edição com destaque ao abate de javalis, e as pessoas têm me perguntado como é que anda o processo que está sendo trabalhado junto à Assembleia Legislativa, junto aos deputados, junto à Polícia Ambiental, à Polícia Militar, enfim, todos os órgãos de segurança de Santa Catarina, no que tange a nova deliberação, ou seja, uma outra forma para que as pessoas possam abater, caçar os javalis em suas propriedades. Por enquanto, ainda não tem nada decidido, estas discussões ainda estão acontecendo e nenhuma novidade foi colocada a respeito desta discussão que está ocorrendo lá na Assembleia Legislativa. A gente sabe que tem uma comissão trabalhando em torno disso, mas nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma modificação ainda foi tomada com relação à legislação. O que se sabe ainda é que a permissão é válida apenas para os caçadores profissionais, pessoas com armas registradas, enfim, não pode ser qualquer um, mesmo o proprietário de uma área rural aí no interior, pode sair caçando simplesmente. Tem que ter a autorização do IBAMA, a autorização da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, de todos os órgãos de segurança. Toda aquela burocracia que estão hoje exigindo ainda continua. Então, quer dizer, nada foi definido com relação à nova modalidade para a caça do javali. As pessoas têm me perguntado e eu tenho respondido, então está aí uma informação que eu repasso a vocês. Mas, de qualquer maneira, vamos ficar acompanhando e torcendo, porque isto não é um problema apenas do proprietário rural. É também um problema do estado de Santa Catarina devido à sanidade animal, e vocês sabem que o estado de Santa Catarina acabou também de ser reconhecido, ter o status, o certificado de livre de aftosa sem vacinação também para os suínos, além dos bovinos que já há muito tempo existe. Então há uma preocupação desta população de javalis, de javaporco, enfim, desses animais exóticos que estão hoje se proliferando em todo o estado, de causar algum dano à nossa sanidade animal e nós perdermos esse status de livre de aftosa sem vacinação. Aliás, a comunidade europeia e os países que estão importando os nossos produtos estão de olho e estão exigindo para que o estado de Santa Catarina tome sim as providências devidas para controlar a proliferação deste animal chamado javali, e agora com o cruzamento com os porcos comuns tem ainda o javaporco, e é uma complicação bastante grande para a nossa região, este bicho hoje que está incomodando a toda a população
do estado de Santa Catarina. Enfim, outras reportagens a gente destaca na nossa revista, falando da sobrevivência do lixo, pessoas que só catam lixo e sobrevivem somente disso, e uma preocupação dos municípios da região serrana de Santa Catarina, que estão hoje cobrando uma maior atenção para que possam executar os seus projetos de saneamento básico. Então isso tudo estão cobrando da Funasa para que tome providências, para que dê uma atenção bem maior aos municípios que estão sofrendo para executar os seus planos de saneamento básico em todos os municípios com população menor de 50 mil habitantes. Pois bem, gente, hoje a gente acompanhou uma notícia que nos deixa bastante preocupados. E esta notícia fala do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional. O que é isto, minha gente? É aquele plano de subsídios que o governo de Dilma Rousseff estava prometendo para regiões distantes do Brasil, caso aqui da região serrana, de Lages, para o subsídio das passagens aéreas e assim fazer com que haja um fomento na aviação brasileira em todos os recantos desse país, com esse subsídio nas passagens e tudo mais. Mas a partir deste ajuste fiscal impetrado pelo governo federal, este subsídio foi cortado como um dos primeiros, ou seja, não vamos ter mais por hora este subsídio para as passagens aéreas nos aeroportos. Isso é bastante preocupante, porque eu digo, a região serrana, os prefeitos, a associação comercial, todas as pessoas que tinham um certo interesse e ainda têm interesse na operacionalização do aeroporto em Correia Pinto e também com voos regulares aqui no aeroporto no município de Lages, isso tudo então vai por terra, talvez, essa nossa pretensão de termos urgentemente um voo regular aqui na nossa região. Sem esses subsídios, realmente fica mais difícil. A passagem vai se tornar mais cara, vão cobrar os preços normais e até um pouco mais cara ainda, porque aqui na região vai depender, é claro, da demanda de passageiros e que nós sabemos que é bastante difícil a participação das pessoas nesses voos. Enfim, tudo isso, todas essas coisas são agravantes que nós estamos hoje ressaltando aqui no nosso programa paulochagas.net. A ACIL, através do presidente Luiz Spuldaro, já deve abordar este assunto na próxima reunião da ACIL, na próxima segunda-feira, para que tenhamos talvez mais informações a respeito disso. Mas o que é certo é que os subsídios deste plano de desenvolvimento da aviação regional foi para as cucuias. Não teremos mais nem em Santa Catarina e nenhum outro aeroporto do interior deste Brasil afora. Uma grande preocupação e nós realmente não sabemos mais o que fazer. Justamente no momento em que há uma ordem para que o aeroporto em Correia Pinto tenha as suas obras aceleradas. E, aliás, já está podendo receber voos de emergência o aeroporto de Correia Pinto. Pelo menos isso, já houve uma liberação. Vai que precisa, então, pousar um avião de forma emergencial. Já pode, então, ser feito isso no aeroporto lá em Correia Pinto, no nosso aeroporto regional. Mas, ainda, esta é realmente uma preocupação bastante grande e nós devemos dar uma atenção especial a este assunto, porque o que falamos já a respeito deste atraso das obras do aeroporto em Correia Pinto, destes ajustes que precisam ser tomados aqui no aeroporto em Lages e a nossa ansiedade em ter um voo regular, pelo menos ligando Lages a São Paulo, que seria a primeira medida a ser adotada, mas agora, com o fim dos subsídios, nós não vamos poder pagar as passagens mais baratas. E sim, se quisermos estes voos, teremos que sustentar então a passagem mais cara e aí também não saberemos se teremos a demanda de passageiros, tá ok? Tá aí um assunto bastante grave que merece uma atenção especial. Eu vou falar de carnaval, minha gente, carnaval de 2016, mas vejam bem o que eu quero dizer nesse sentido. Eu sempre defendi que as escolas de samba aqui do município de Lages fizessem no decorrer do ano várias promoções para angariar fundos e quando chegar o período do carnaval, poderem então realizar um carnaval mais organizado e tudo mais, sem aquela ansiedade, sem aquela preocupação dos últimos dias ali na proximidade do carnaval, de ter que buscar apenas os recursos municipais, enfim, para poder realizar o carnaval de rua. Então, a escola Protegidos de São Carlos e também a Princesa Isabel, elas duas realizaram uma feijoada neste último final de semana para angariar fundos. Foi um sucesso. É um começo, é por aí. Eu acho que realmente tem que fazer
novos eventos nesse sentido para que façam um fundo e as escolas vão aí se preparando para o Carnaval de 2016. Parabéns pela iniciativa, sempre defendi essa ideia de vocês irem se organizando com antecipação. E claro, lá na frente já devem, inclusive, preparando um projeto para entregar para a Fundação Cultural, para o município de Lages, ir analisando e, quem sabe, pedir recursos para o governo do estado, que tem subsidiado a realização da festa do Rei Momo em várias cidades do estado de Santa Catarina. E Lages poderá, quem sabe, ser aí contemplada também com recursos do governo do estado para realizar o seu carnaval de forma mais condizente, de forma mais organizada e uma apresentação até muito melhor do que tem sido nos últimos anos, ou seja, apenas desfiles de blocos e tudo mais. Quem sabe uma alegoria diferente a gente possa ver já em 2016, exatamente pela organização que vocês estão fazendo já previamente. Parabéns pela iniciativa. Quero aqui fazer um registro bacana. O pessoal do jornalismo, do Unifacvest, os profissionais de jornalismo, foram fazer uma visita até a Rede Globo, participaram da gravação do programa Altas Horas, o Serginho Groisman. Enfim, foi bacana. Foi agora no último dia 11 de junho, quinta-feira, foram então até São Paulo e participaram da gravação do programa do Serginho e tiraram várias fotografias. Parabéns por essa iniciativa. Nós, profissionais do jornalismo, gostamos demais de ver essas coisas novas. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer os estúdios da Globo, nem menos, muito menos um único programa. Então vocês que têm esta oportunidade, com certeza abrem a mente com relação a muitas coisas para a profissão e o exercício da profissão no futuro. Parabéns por essa iniciativa. Lages viveu neste final de semana um problema sério com as chuvas, as inundações. Vocês sabem, choveu de sábado o dia todo, sexta, sábado, domingo, enfim. Foi muita água e claro que o rio Cará, entre outros, acabaram transbordando e causando transtornos mais uma vez à nossa comunidade lagiana. Eu não entendo ainda como é que o município de Lages não tem mapeado os principais pontos e não faz um trabalho de prevenção com relação a essas enchentes, esses alagamentos. Parece-me que a cada chuva a providência sempre vem depois. De qualquer maneira, menos mal. O município acabou, o colegiado de Tony Duarte acabou se reunindo um dia depois, na segunda-feira, ontem, para fazer uma avaliação e ver quais os pontos que poderão ser então desassoreados, ou seja, tirar a sujeira, principalmente do Rio Cará, porque também tem uma participação da própria população que não se toca. Há muito lixo acumulado no entorno do Rio Cará e esse lixo vai todo lá para o final do rio, antes de chegar no Rio Caveiras, né, onde ele desemboca, antes de chegar na estação de tratamento, o acúmulo de lixo é bastante grande. E, enfim, a população também tem a sua parte, a sua responsabilidade por não cuidar da natureza nesse ponto. E é uma preocupação minha também, porque eu bato muito nisso quando faço o meu trabalho através da revista Vida e Natureza. Enfim, o município está preocupado agora com essas inundações e vai fazer então esta limpeza, esse desassoreamento do Rio Cará para ver se ameniza em dias de chuva, em épocas em que chovem demais e tem, segundo previsões, novas frentes de mau tempo. Nesta semana, ainda quinta-feira, não se sabe qual vai ser a precipitação, mas de qualquer maneira é sempre uma grande preocupação. E essa limpeza vai começar somente no próximo sábado, se o tempo permitir. Mais um outro registro bacana. A nossa cultura de Lages tem ganhado realmente muito com a apresentação de grupos individuais de teatro. Eu quero aqui fazer um registro ao pessoal do Teatro do Outro Mundo, né, que é o nome do grupo, Teatro do Outro Mundo, que é encabeçado pelo meu amigo Edson Marcondes, e eles estão com uma nova peça para ser apresentada no próximo mês de setembro. Serão 4 dias de apresentações consecutivas na estreia lá no Teatro do Sesc, com entrada gratuita. Então você vai se agendando com a nova peça Grávida. É um tema bastante atual que vale a pena você participar, envolve uma série de questões e eu quero conferir esse novo trabalho, uma história contada e escrita até pelo Edson Marcondes. A criação é dele. Ele que apresentou no ano passado a peça Semeai e Colhei e que foi realmente um grande sucesso. Eu tive conferindo lá no Teatro do Sesc. Então está aí, só para registro, uma nova apresentação do grupo de Outro Mundo, né? E com a peça Grávida, em setembro. Não tem exatamente aqui os dias, mas de qualquer maneira a gente vai informando vocês para poderem assistir.
Vamos falar um pouquinho de esporte. Eu estou hoje pipocando bastante os assuntos e a preocupação do Internacional de Lages agora é apresentar o seu grupo de trabalho, os seus jogadores, a comissão técnica oficialmente. Será nesta quinta-feira, lá no Caça e Tiro, durante um jantar, em que toda a imprensa de Lages está sendo convidada para conhecer o novo grupo, o novo plantel do Internacional, que vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série D, agora no próximo mês de julho. Então a gente vai lá conferir se tudo correr bem, esta nova equipe, esta nova proposta do Internacional de Lages, que estará buscando então a classificação para a Série C do Brasileirão de 2016. A gente vai ficar, claro, dando todo o apoio, toda essa torcida possível para que o nosso time de Lages se destaque na Série D e consiga a classificação então para uma fase seguinte do Brasileirão. Por falar em Brasileirão, os nossos times de Santa Catarina não estão lá essas coisas. O único que está um pouquinho melhor entre todos os catarinenses é o Avaí, que tem 10 ou 11 pontos, a Chapecoense com 9, depois vem o Figueirense e aí o nosso Joinville, que apenas 1 ponto tem na tabela de classificação. Bastante preocupante a situação do JEC, e há quem diga, eu já falei aqui, que nós teremos 2 times no mínimo rebaixados de Santa Catarina para a previsão, a previsão de que tenhamos 2 times rebaixados neste ano no Brasileirão. Eu torço para que isso não aconteça. Mas o Figueirense está ali beirando a zona de rebaixamento. O Joinville é o último colocado com apenas 1 ponto. A gente não sabe como é que esse time vai reagir. Não venceu no campeonato, apenas teve 1 empate. E isso é bastante preocupante para o time lá do norte de Santa Catarina. Vamos torcer para que ele se recupere. Neste final de semana tem nova rodada. Tu vê, as coisas parecem bastante difíceis. A Chapecoense perdeu em casa para o São Paulo e já estava com 100% de aproveitamento na Arena Condá. Agora pega o Cruzeiro lá em Belo Horizonte neste final de semana. Um jogo bastante difícil. Às 11 horas da manhã será o jogo da Chapecoense contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E assim vai, não tem jogo fácil na Série A, porque são 20 clubes da elite do futebol brasileiro. E nós de Santa Catarina estamos com 4 clubes, então nesta elite temos que enfrentar, claro, todos esses grandes clubes, porque se nós conseguimos também chegar entre os 20 maiores clubes, nós também fazemos parte da elite e não podemos baixar a cabeça. Temos que enfrentar todas as dificuldades, independente do adversário, porque não tem jogo fácil nesse Brasileirão. Vamos torcer para que os nossos times de Santa Catarina se recuperem, melhorem as suas posições na tabela de classificação e que, se tudo correr bem, que comecem já neste final de semana. O Figueirense recebe o Internacional em Florianópolis, também um jogo bastante difícil, o Inter querendo recuperação, o Figueirense que empatou o clássico com o Avaí 1-1 neste final de semana, enfim, todos querendo somar pontos e precisam somar pontos realmente. Lages está passando pelo refis, precisa arrecadar o município de Lages e tem muita gente devendo para o município. Então, se você tem contas a ajustar com a Prefeitura Municipal de Lages, procure então os órgãos competentes e vá até a prefeitura, faça o seu balanço de quanto você deve e negocie a sua dívida, conforme o número de parcelas que você vai optar para pagar as suas dívidas, terá até 100% nos juros e correções, ou seja, isso é muito interessante para a recuperação do seu crédito fiscal junto ao município. Então, se você tem alguma dívida, não deixe de ir conferir, vá buscar as informações, não deixe também para a última hora, isso, claro, o refis vai acontecer até o mês de julho, se eu não me engano, até o final do mês de julho, mas não deixe para a última hora. Vá negociando, vá trabalhando, vendo as melhores maneiras de você acertar, então, o seu débito junto ao município com o refis. Tá aí, então, uma boa dica para quem está preocupado com essas dívidas. Eu quero falar um pouquinho de política aqui na nossa região. Eu não sei se vocês sabem, mas é lógico, desde que faleceu o senador Luiz Henrique da Silveira, eu já coloquei aqui que o PMDB ficou praticamente sem a sustentação do seu líder. Obviamente, alguém mais vai buscar esta sustentação como o grande líder maior do PMDB em Santa Catarina. Eu não imagino, mas pode estar acontecendo uma grande briga interna para se tornar o líder. A gente sabe hoje que o senador Dário Berger
quer tomar esta posição que tinha o senador Luiz Henrique da Silveira. Outros nomes do PMDB, como o próprio vice-governador, o Eduardo Pinho Moreira, também quer buscar esse espaço. E a gente sabe que outros nomes, que seja o ex-governador Paulo Afonso, também o deputado federal Valdir Colato, e esses nomes, então, que fazem parte da cúpula do PMDB em Santa Catarina, todos eles estão querendo se tornar, talvez, o líder referencial dentro do PMDB. Ocorre que, diante desta vontade de ser o líder referencial, a briga já está acontecendo tecnicamente, ou seja, não é aquela briga generalizada, mas tecnicamente cada um quer mostrar a sua força como líder e tudo mais. Em Chapecó, alguns reflexos já estão acontecendo. Eu quero falar de Chapecó porque a gente convive basicamente com as informações desse município e a gente está sabendo disso. Luciano Buligon, que é um dos principais articuladores, se não o principal líder do PMDB do município de Chapecó, ele hoje é vice-prefeito de Chapecó numa coligação com o PSD, aliás, uma coligação bastante afinada com o PSD de Raimundo Colombo, um dos poucos municípios do estado de Santa Catarina em que o PMDB e PSD realmente estão muito fortalecidos. Estou falando de município, não estou falando da organização estadual, que o PMDB é o vice e o PSD é o governo com Raimundo Colombo, e assim por diante. Mas lá em Chapecó, o Luciano Buligon, que era, então agora eu vou dizer que era o principal líder do PMDB, ele acabou de pedir a desfiliação exatamente por conversas paralelas que estão influenciando no trabalho dele junto ao PMDB. E há uma briga interna do PMDB regional, lá no oeste de Santa Catarina, direta entre o Luciano Buligon, que é o vice-prefeito de Chapecó, e que é um dos grandes líderes do PMDB, ou era, melhor dizendo, um dos grandes líderes do PMDB do município e da região, com o deputado federal Valdir Colato. Então, diante disso, o próprio Buligon, que escreveu uma carta justificando a sua saída do PMDB, ele acusa Valdir Colato, o deputado federal, de estar interferindo no processo e falando demais. Ou seja, para não criar mais constrangimento e nem brigas internas, Buligon pediu desfiliação do PMDB. E olha que o PMDB teria em Luciano Buligon o principal nome para concorrer à prefeitura de Chapecó em 2016. Perdeu esta referência. O PMDB agora não tem, basicamente, um nome para concorrer à prefeitura de Chapecó. Buligon ainda não se filiou a um partido. Eu imagino que ele possa conversar com as bases do próprio PSD, porque, segundo José Cláudio Caramori, que é o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon seria o candidato natural na indicação dele, pela afinidade que os dois têm e pela amizade que eles têm e pelo conhecimento de causa de Luciano Buligon dentro do município de Chapecó para disputar a prefeitura em 2016. Então não sabemos qual o segmento que vai dar para a base partidária. O Luciano Buligon tem um outro partido, se eu não me engano, o PSB, que estaria buscando a filiação dele. Mas ele seria, então, o candidato natural, se fosse, claro, se ele fosse para o PSD, ou seja, marcasse a sua filiação juntamente com o Cláudio Caramori, e aí sim teria talvez o respaldo total de todos os partidários do PSD de Chapecó para concorrer a prefeito. De qualquer maneira, Buligon ainda continua sendo um dos fortes nomes para concorrer à prefeitura de Chapecó. Surge também o nome do próprio deputado federal João Rodrigues para concorrer à prefeitura de Chapecó. Eu acho que João Rodrigues não poderia voltar a assumir as bases municipais, porque a proposta política de João Rodrigues está em outra alçada. Hoje ele, como deputado federal, sonha em ser inclusive o candidato ao governo do estado de Santa Catarina já em 2018 e voltar a Chapecó. Apenas raízes regionais poderia tirar João Rodrigues de um cenário bastante importante hoje no estado de Santa Catarina, porque a prefeitura de Chapecó vai lhe esconder, vai lhe ocultar, digamos assim, para o restante do estado, e não seria muito interessante que João Rodrigues deixasse a esfera federal para voltar a ser de novo prefeito de Chapecó, a não ser que tenha outros interesses políticos ou querendo, quem sabe, encerrar a sua carreira lá administrando Chapecó e tudo mais. Mas eu não acredito. João está muito interessado em ser também, igualmente, o Gelson Merizio, o presidente da Assembleia Legislativa. São os dois nomes do PSD sugestionados hoje para concorrerem ao governo do estado de Santa Catarina. Isso, claro,
se não houver a composição com o PMDB e o apoio do PSD, que existe o comprometimento do PSD em apoiar o PMDB na candidatura em 2018. Só que a briga interna hoje poderá afastar esses partidos. Então, está aí uma grande preocupação partidária. A gente não vai hoje informar muito aqui, não vai falar demais em política. Quero também registrar o aniversário de Antônio Seron, que hoje está de aniversário. Parabéns ao líder do PSD em Santa Catarina, ao líder do PSD aqui no município de Lages e também pretenso candidato à prefeitura de Lages em 2016. Antônio Seron de aniversário. Parabéns, grande amigo. Para nós fecharmos o programa de hoje, eu não poderia deixar de registrar o belo trabalho que o nosso amigo Wilson Isidoro está fazendo com a sua fábrica Belo Peixes e que vai inaugurar agora no mês de julho a primeira etapa de processamento de peixe aqui do município de Lages. Vejam bem, eu estive conversando com ele e a grande curiosidade é que os criadores de peixe da Serra Catarinense, ou de Lages, bem aqui de pertinho do município de Lages, são os que menos acreditam na proposta da fábrica de peixes. Ele já tem praticamente garantida toda a produção de produtores de todo o estado de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, se for por produto ou matéria-prima, se dependesse de Lages, se dependesse da Serra Catarinense, a fábrica de Wilson Isidoro estaria seriamente comprometida com a produção. Mas, felizmente, muitos produtores de outras regiões vão fornecer a matéria-prima para que a fábrica Belo Peixes tenha um funcionamento já a partir do mês de julho. E aí, esperando então a reação dos produtores serranos que pagam para ver, ou seja, deixam acontecer para depois pensar se vão participar do projeto com a produção de peixe em suas propriedades e assim fornecer matéria-prima para Belo Peixes. Então aí só apenas um registro curioso. O que menos tem são produtores aqui da Serra e mais produtores do restante do estado, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de outros estados. Então, matéria-prima para a produção de peixes de água doce não vai faltar na fábrica Belo Peixes, que vai inaugurar no próximo mês de julho aqui no município de Lages. Gente, vamos sofrendo com esse frio, vamos aguardando um solzinho gostoso que está aí fora, o frio vai amenizando e tudo mais, e a gente vai se despedindo do programa de hoje. Mas quinta-feira, se Deus quiser, a gente estará de volta com mais um programa paulochagas.net. Um abraço ao Miller e um abraço a todos vocês que me aturaram até agora. Até lá.